Bem-vindos ao Três Tons de RH. Mais uma vez é um grande prazer estar com você e estar com nossos amigos do Três Tons, Sérgio Constantini, Celso Jucchi. Nós adoramos ter esse espaço de conversa e ter você que se interessa por liderança, empreendedorismo, que é um gestor de pessoas, que trabalha em recursos humanos. Se você gosta de sempre estar atualizado sobre tudo o que acontece com relação a esses assuntos, você não pode deixar de nos seguir. Então, eu vou fazer aquele pedido de sempre. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, não deixa de compartilhar com quem você acha que pode agregar algum valor e faça um comentário para a gente, faz uma pergunta. Sempre vai nos ajudar a realmente atingir aquilo que vai agregar valor para você. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que eu não tenho visto muito por aí, né, meninos? Eu não sei vocês. Normalmente, a gente trabalha escolhendo os profissionais que vão trabalhar na nossa equipe. É mais comum, né, selecionar, colaboradores. Mas e os colaboradores selecionarem os seus chefes? Isso é possível? Celso, o que que você acha? Não seria interessante que houvesse também um processo de seleção para encontrar o melhor chefe para você? É, Valéria, eu acho que sim. Ó. A minha pergunta a minha pergunta não, mas a minha questão é, né? Quando você vai para uma empresa, tudo bem, vamos tirar a situação especial de que você está muito tempo sem trabalhar, tal, que você vai pegar o que aparece, porque é uma questão de necessidade. Mas vamos dizer, numa condição geral, você vai encontrar um trabalho, né? Então, o olhar é 30% do meu tempo eu vou passar nessa empresa. 30% do meu tempo eu vou ser liderado por alguém. Será que esse lugar para que eu estou indo, além de eu servir para ele, ele serve para mim? Será que eu tenho ali uma liderança que vai me inspirar? Uma liderança que vai me respeitar? Uma liderança que vai me ajudar a crescer? Né? A que vai me acolher? Não digo acolher como, sou uma vítima, não. Mas é aquilo que eu tenho para entregar, será que ele vai ser muito bem recebido? Então, essas perguntas todas, eu acho que a gente deve se fazer, né? E olhar para a gente com aquele olhar de assim, já passou aquele tempo onde eu obedece quem tem juízo, né? E manda quem pode. Isso já ficou para trás. Hoje a gente fala, dá para eu evoluir? Não dá para eu evoluir? Aonde eu quero chegar? Que patamar na minha vida eu quero fazer? Então, eu acho que é por aí. A gente deve começar a olhar nesse ponto aí, não é, Sérgio? Qual é a sua visão dessa situação? Não, eu acho esse assunto excelente e daria para a gente falar aqui umas 3 horas, né? Mas quando a gente pensa nessa questão, né, de quem vai ser meu chefe, eu acho que realmente é uma decisão importante de quem está sendo contratado. Obviamente, tem pessoas que estão muito bem em algum lugar, que acabam indo trabalhar através de uma proposta em uma outra instituição, em uma outra empresa, e muitas vezes não se adaptam a essa liderança desse novo chefe, né? Uma das coisas que eu já vi acontecerem, inclusive nessa minha função mais recente de headhunter, eu vi alguns pouquíssimos candidatos, foram pouquíssimos, mas que eles fizeram uma busca de referência sobre o chefe, né? Que não é a referência comum. Geralmente a gente faz a busca de referência sobre o candidato, né? E ele fez uma busca de referência sobre o chefe. E no caso no mercado financeiro, as pessoas geralmente se conhecem bastante, né? Um certo nível para cima tem um networking, você acaba tendo um networking bastante vamos dizer assim, comum entre os profissionais. E essa pessoa, ele teve a sorte de encontrar nos empregos passados desse chefe pessoas que do networking de relacionamento dele. E foi muito bom, porque ele acabou recusando a oferta. Ele recusou a oferta para entender um pouco do perfil dessa pessoa. E apesar dele estar muito bem na empresa que ele estava, e a proposta ser fantástica, provavelmente
ele ia ficar talvez frustrado e não ia conseguir atuar pelo perfil dele, conhecendo o perfil dele, nessa nova instituição, né? Então, isso talvez seja uma atividade, uma iniciativa que a gente deveria encorajar um pouco nas pessoas, fazer isso de uma maneira muito discreta, obviamente, né, com pessoas que você se relaciona, tem algum tipo de relacionamento mais próximo, assim, quase que pessoal, para buscar essa informação, né? Eu acho que é importante isso, porque muitas vezes nem todo, eu costumo dizer que nem todo chefe, nem todo líder, né, na verdade, tem essa capacidade de liderança, nem todo chefe é um líder, na verdade. E em alguns contextos, profissionais, você vê até chefes que se recusam, até o Celso está falando sobre isso hoje, se recusam a formar os sucessores, né? Até por uma questão um pouco de criar uma ameaça à sua própria posição, né? Você cair numa situação, num contexto como esse, se você está em pleno crescimento, você acaba matando a sua carreira, né, Valéria? Não tem a menor dúvida. Eu acho que é tão relevante, né, você eh, ser chamado, né, para uma nova posição, sempre é legal, né? Você participar de um processo. Agora, você estar só na posição de o escolhido, sem olhar N processos, questões que vão impactar na sua decisão, eu acho que pode ser um caminho, talvez até perigoso, ou pode interferir no futuro que você deseja. Acho que aqui a gente tem um chamado, né? A gente quer trazer a atenção para você que vai fazer um processo ou participar de um processo, você ter também como se fosse ali um perfil do seu gestor ideal. É claro que a gente, quando busca um novo profissional, a gente busca um perfil ideal. Nem sempre é perfeito o encaixe. Também vai ser assim com um gestor, que é o ideal para você. Mas você ir para uma conversa onde tem uma troca e você pode, de alguma maneira, checar se aquele gestor ele traz aqueles itens que para você são relevantes. Eu vou dar aqui um exemplo. Se para você é relevante o desenvolvimento, né, oportunidades de conhecer coisas novas, e isso não é se expor de uma maneira ruim, mas na oportunidade que você conversa com o seu potencial novo gestor, perguntar para ele, naquele momento onde ele abre espaço para que você fale, como que você vê o desenvolvimento de pessoas? O que que você tem feito para desenvolver as pessoas da sua equipe? E conhecer as ideias dele. Por que não? Ou tantos outros temas, sempre, como o Sérgio muito bem trouxe, de uma maneira cuidadosa, criteriosa. E se você elencar 4, 5 pontos nesse perfil ideal que para você são fundamentais, você nessa troca, nessa conversa, vai conseguir entender um pouco mais também do perfil desse gestor, assim como ele, na conversa com você, também está buscando entender como você agiu, né, nos seus empregos anteriores, como você pensa. Então, que seja uma troca, porque isso vai te ajudar a fazer uma escolha melhor. Às vezes, a gente foca tanto no nome de um cargo, ou até num salário maior, que é legal também, é bom, né? Crescer financeiramente, ter uma oportunidade. Mas às vezes isso é de curto prazo. Você vai para uma nova posição, até maior, mas você fica estagnado depois disso, porque você não tem um espaço, em função do gestor não preencher também aqueles requisitos que para você são fundamentais de crescimento, de desenvolvimento, né, de novas oportunidades, de um olhar que te faça ser melhor, né, Celso? O Celso estava contando aqui uma história, né, de alguém que saiu da empresa e voltou. Como é que foi isso mesmo? Então, há muito tempo atrás eu conheci uma pessoa que recebeu uma proposta, como falou o Sérgio aí, a história que ele contou, que a pessoa não quis ir e tal, mas essa pessoa ela ficou maravilhada com a proposta, né? Que era realmente uma proposta bem,
assim, completamente diferente. E ele foi para essa empresa, e essa empresa chegando lá, ele tinha um clima que ele, pô, ele não gostou. Ele ficou lá 4, 5 meses, ele voltou para a empresa anterior para ser liderado pela pessoa que ele liderava, um dos liderados dele, né, que foi promovido para o lugar dele, e e foi contratado por esse liderado para voltar para a equipe, né? Então, assim, ele preferiu voltar ganhando menos, numa posição inferior, mas num ambiente que ele se sentia confortável. Então, isso acabou sendo importante. E o que, que eu vejo isso, né? Principalmente quando você está numa entrevista, né? Normalmente a gente, numa entrevista, a entrevista já diz, né? Eu pergunto, você responde. Mas, na verdade, a entrevista deveria ser uma conversa, né? Porque, assim, você falou um negócio legal aí, né, Valéria? Assim, como que é esse líder, né? E como sou eu? Como que a gente vai conversar, né? O meu perfil vai bater de frente ou vai ao encontro? Como é que a gente vai ser, né? Então, fazer perguntinhas enquanto você está conversando ali, tipo um negócio assim, o que que mais te orgulha aí na sua equipe? Um exemplo, né? Se a pessoa responder lá, os resultados que a gente bate a meta, o cara fica até mais tarde, eu gosto que todo mundo se entrega, ele é de um jeito. Agora, se ele falar assim, ó, a galera aqui é muito engajada, todo mundo está num propósito igual, ele é de outro jeito. O que que para você é mais importante, né? Como que esse sucesso do grupo é avaliado e como você entra nesse sucesso. Isso faz parte da sua vida ou não faz? Porque é muito difícil para uma pessoa que tem um perfil mais humanizado, de tratar time como conhecendo cada um, versus um lugar onde você tem só resultado ali a qualquer custo. Então é muito complexo isso. E às vezes as perguntinhas que você faz levam você para essa avaliação adequada. Os No candidatos fundo, não se preparam, né, para também é perguntar. E isso também é perguntar. fundamental, né? Lógico, como é a cultura, né? E me interessa ou não me interessa, não é? O Sérgio, ele trabalha bem com essa coisa de, como ele faz o hunting todo, ele conhece tudo isso, né, Sérgio? Não, inclusive, hoje, quando eu faço uma seleção, eu descrevo para o candidato a minha percepção sobre quem está contratando, né, quem seria Legal. o líder daquela equipe, etc. Mas tem um negócio, eu e a Valéria já trabalhamos numa instituição que ela tinha uma atratividade como empregadora muito grande. E essa atratividade, era grande parte, ela vinha por conta do nosso CEO na época, era talvez os CEOs mais icônicos do mercado, né? E o que eu percebia na instituição, trabalhando na instituição, inclusive cheguei até o C-Level, é que muitas pessoas dentro da instituição, na verdade, elas se escondiam atrás dessa cultura da empresa e se escondiam atrás dessa capacidade de encantamento do CEO. Mas elas em si não tinham nada a ver com aquilo. Então todo mundo incorporava um discurso, né? Aquela coisa de fazer o bem, né? Meio copo cheio, meio copo vazio, etc. Que são frases bem icônicas desse CEO. É um cara super admirado, né? Mas elas incorporavam isso de uma maneira fake, não era verdadeiro, né? E tentavam, né, dentro das suas estruturas, passar essa visão, mas quanto na verdade eram simplesmente chefes inseguros, que não queriam formar sucessores, que eram extremamente autoritários, não tinham uma comunicação democrática, assim, as pessoas não podiam opinar. E aí você fala, putz, mas está todo mundo se escondendo atrás dessa cortina de fumaça. Isso acontece muito, gente, assim. Acontece mais do que vocês imaginam e poucas pessoas falam sobre isso, né? Então você chega lá com as melhores das intenções, porque nossa, essa instituição é percebida como tal, esse CEO é percebido como tal. Não é possível que esse diretor se comporte de uma maneira diferente. Sim, se comporta. E muitas vezes usa essa imagem institucional como uma cortina de fumaça, como uma forma de, talvez, fingir que ele trabalha dessa maneira, e na hora que você faz a pesquisa de clima, por exemplo, as pessoas têm até medo de responder a pesquisa de clima de uma forma negativa, sabendo que ela é, inclusive, né, é uma pesquisa onde você não identifica como é que a pessoa respondeu. As pessoas têm até medo de responder uma pesquisa de clima interna que, a princípio, ela não é
vamos dizer assim, não identifica quem está respondendo. Então, esse tipo de executivo, vamos chamar assim, ele é muito nocivo à empresa. E muitas vezes a empresa, todo esse contexto meio romântico, não enxerga isso. Vem à cabeça que empresa poderia ser essa? Olha, eu acho que O perfil. Não, todas, não. em todas as empresas, mesmo que tenham um clima maravilhoso, terão, sim, profissionais que nem sempre estão totalmente aderentes e muitas vezes são líderes de pessoas. Mas eu acho que quanto mais houverem processos que tragam transparência, para o comportamento, né, dessas lideranças e que tenham um acompanhamento de recursos humanos, da alta gestão, eu acho que isso vai minimizando, né? E quando também a gente tem responsabilidade sobre a nossa trajetória, a nossa carreira, então eu vou trabalhar com aquele gestor que mais se aproxima de um perfil que eu gosto de trabalhar, que eu funciono bem. E não tem só um jeito, tem vários, né? Mas é o perfil que você vai funcionar melhor. Você se torna protagonista também, né, do seu caminho, da sua história. E eu acho que para o gestor, agora falando para ele, é fundamental que este entrevistado, esse candidato, ele conheça o seu estilo. Então, se por acaso ninguém te perguntar, fale de você. Fale qual que é a sua dinâmica com a sua equipe. Fala o que você gosta e o que para você não funciona. E vou te dizer, não é porque isso vai te expor mais ou menos. Isso vai te economizar tempo. Porque se você não é transparente, talvez esse novo candidato possa não se adequar. Ele pode não corresponder também às suas expectativas, ou pode não gostar, né, de estar dentro daquela prática que você já tem. E, novamente, não tem certo, não tem errado. Estamos falando, nesse caso, de estilos. Então, deixe claro, né, o que para você é importante, e o que você busca num novo profissional na sua equipe. A chance, né, dessa junção, né, de interesses dar certo é muito maior. E, com certeza, dessa pessoa, desse novo profissional permanecer na sua equipe com sucesso também muito maior. E se você gostou deste vídeo, se este é um tema que lhe interessa, é um tema diferente, né? A gente não ouve muito falar sobre isso. Escreve para a gente, traz um depoimento seu de alguma contratação que não foi exatamente como você gostaria, enfim. Quem sabe nós possamos fazer um segundo, respondendo para você, enfim. Queremos estar com você, queremos que você seja mais um tom e que você continue aqui com a gente. Já dá um like, comenta novamente e compartilhe. Compartilhe muito, porque isso ajuda muito o nosso canal. Obrigada, Celso. Obrigada, Sérgio. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.